Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Sou Eduardo Simão, analista de sistemas da Expert System. Trabalho no desenvolvimento do Volare há mais de 20 anos e desde 2007 sou o líder do projeto do desenvolvimento do Volare. Irei apresentar o Volare Interpretador BIM, a partir de um projeto elaborado em ArchiCAD. O Volare Interpretador BIM vem sendo concebido e desenvolvido desde o lançamento do TCP/O BIM pela editora Pine. Hoje temos uma versão beta em que estamos enriquecendo e validando a extração dos dados do projeto para levantamento do quantitativo, montagem do orçamento, 5D, e posteriormente o planejamento da obra em 4D. Vamos lá? Estou com um projeto aberto aqui no ArchiCAD, que é o projeto elaborado aqui para apresentação, e no canto esquerdo do menu do ArchiCAD teremos o menu Orçamento e dentro dele o submenu Volare 4D e 5D. Clicando no Volare 4D e 5D, o sistema irá varrer todo o projeto aberto, exportando para o Volare Interpretador BIM todos os elementos construtivos com seus respectivos dados geométricos, e outros dados serão utilizados para filtro, como iremos ver a seguir. Neste primeiro momento, irei mostrar a área de projetos e arquivos. Na área de menu do Volare Interpretador BIM, teremos a área Projetos e Arquivos. Clicando em Carregar Projeto, o sistema irá apresentar uma tela com a lista dos meus projetos incorporados ao sistema. Selecionando um projeto, será apresentado a base de insumos e composições em que esse projeto irá utilizar para montar o orçamento. Então teremos as bases e os orçamentos aqui disponíveis. Neste ponto, vale ressaltar que o Volare BIM irá ler todo o acervo do banco de dados do Volare, permitindo vincular qualquer base de referência customizada, assim como permite também vincular modelos, orçamentos já elaborados pelo cliente na utilização do Volare. Marcando o checkbox, disponibilizamos os insumos e serviços compostos da base e o orçamento marcado para o projeto utilizar para montar o orçamento no Volare Interpretador BIM. Na parte inferior da tela, teremos a área de configurar arquivos ativos. Nesta área de tela, visualizamos os arquivos atrelados ao projeto selecionado na parte superior da tela. Neste caso, podemos ter envios diferentes vinculados ao mesmo projeto. Por exemplo, eu posso ter um ou mais envios do projeto arquitetônico, de estrutura, hidráulico, elétrico. Em termos de processamento de dados dos elementos construtivos, podemos marcar ou desmarcar o checkbox dos arquivos listados, mantendo marcado apenas os arquivos que nos interessam para levantamento do quantitativo. Da mesma forma, do lado direito, será apresentadas as categorias do arquivo selecionado, em que a gente pode marcar ou desmarcar o checkbox para definir se os dados estão ativos ou inativos na interpretação dos dados oriundos do projeto e do arquivo selecionado para fim de levantamento de quantitativo. Podemos também vincular um IFC para cada um dos arquivos listados. Para isso eu preciso selecionar o arquivo que eu desejo vincular, clicar em vincular IFC 3D, marcar qual é o arquivo que eu quero vincular, dar um abrir. O arquivo IFC para apresentação 3D foi vinculado com sucesso. Encerramos assim as explicações sobre a área de projetos e arquivos. No próximo passo da apresentação, vamos visualizar o submenu Regras. Dando um duplo clique no projeto ou clicando em Configurar Regras, o sistema irá apresentar a área de tela chamada Regras.
e dentro dela teremos as seguintes sub-áreas. Elementos, onde visualizamos os dados exportados do projeto. Lembrando que aqui só vamos visualizar os arquivos e categorias marcadas como ativas na parte apresentada anteriormente. Teremos uma outra área chamada regra, destinada para a criação e edição das regras, que são compostas por uma fórmula e um filtro. O filtro pode conter um conjunto de condições em que, combinadas com a fórmula, é obtido o quantitativo. Teremos a parte de bases, destinada a buscar insumos e composições de serviços das bases selecionadas ou dos orçamentos selecionados, para vincular ao quantitativo que será o resultante da regra. Temos também a parte de orçamento, onde iremos vincular uma estrutura e iremos alocar os serviços atrelados ao quantitativo a uma determinada estrutura de orçamento. E, por fim, teremos a área do 3D, onde visualizaremos o 3D mostrando os elementos construtivos do projeto. Na área de elementos, visualizamos os dados oriundos do projeto. O sistema apresenta algumas colunas e outras colunas ficam ocultas. Para apresentar as colunas ocultas, clique o botão da direita do mouse no grid, selecione a opção Seletor de colunas. Dê um duplo clique na coluna que deseja visualizar. Pronto! Agora a coluna que você deu duplo clique já é apresentada no grid. É recomendado que o usuário conheça bem a massa de dados oriundas do projeto. Isso pode facilitar muito a definição das regras com as fórmulas e filtros. As categorias dos elementos são atribuídas através da classificação do elemento no ArchiCAD. Na área de regras, teremos uma primeira barra de botões de adicionar, editar, duplicar e excluir regra. Vamos adicionar uma nova regra. Vou clicar em adicionar regra. Vou escolher o tipo de fórmula somar. Vou dar um nome para minha fórmula chamada paredes externas. Eu quero somar as áreas dos elementos. Vou adicionar uma condição ao filtro. Vou clicar em adicionar condição no filtro. O operador é E. Eu vou colocar aqui que a categoria tem que ser igual a parede, no singular. E eu já posso dar um aplicar e validar fórmula. O sistema já faz o filtro e já soma para mim, dando o resultado da soma das áreas de todos esses elementos filtrados. Bom, eu quero refinar um pouquinho a minha busca. Então eu vou adicionar condição do filtro. Vou colocar que o nome do elemento tem que conter a palavra parede. Eu não apliquei ainda, então anteriormente ele estava me trazendo outros elementos aqui. Agora eu vou dar um validar e aplicar e validar fórmula. E temos apenas as paredes filtradas com esse determinado quantitativo. Neste ponto, uma característica do sistema importante a ressaltar é que a fórmula, assim como o filtro, é totalmente parametrizável. Então eu posso vir aqui e apagar a fórmula anterior, dar um duplo clique aqui no parâmetro de altura. Nesse caso, vem uma tag dessa coluna aqui para a fórmula. Eu vou multiplicar essa altura pelo comprimento. Posso dar um aplicar e validar fórmula. A fórmula é aplicada. Apenas um lembrete, nesse caso, os descontos de portas e janelas não serão aplicados.
Então eu vou apagar aqui novamente essa fórmula que eu fiz e vou aplicar a área novamente, que no caso desse parâmetro é aplicado o desconto dos vãos de portas e janelas para as paredes envolvidas aqui no filtro. Eu posso refinar a minha busca até chegar no elemento em que eu desejo quantificar. Então eu vou adicionar, eu vou mudar aqui o operador para OU e eu quero trazer todas as paredes cujo o pavimento contenha térreo ou, vou marcar aqui, ou pavimento contenha tipo 1. Vou aplicar a fórmula. Neste caso, as paredes foram filtradas apenas dos pavimentos térreo e tipo 1. O funcionamento dos operadores seguem a seguinte regra: todas as condições inclusas no filtro com o operador E precisam ser verdadeiras para que o item seja filtrado. No caso do operador OU, individualmente cada uma das linhas sendo verdadeiro, o item já é filtrado. Eu vou adicionar a coluna de material ao grid. Indo aqui na barra de título, eu vou visualizar que eu tenho concreto estrutural e tijolo cerâmico. Então eu vou refinar ainda mais minha busca. Vou colocar material, contenha, concreto. Eu vou aplicar e validar. Cheguei no determinado item e cheguei no quantitativo. Agora, uma vez que eu já estabeleci a fórmula, o filtro e cheguei no quantitativo que eu desejo, eu vou passar a vincular esse quantitativo aos serviços das bases que eu selecionei. Para vincular o quantitativo aos serviços, eu posso vir aqui fazer uma busca, alvenaria com blocos. Ele vai me mostrar os serviços aqui daquelas bases em que eu selecionei. Eu vou marcar qual é o serviço que eu quero atrelar e vou clicar em vincular regras ao serviço selecionados. Ele já aplicou aqui. Eu posso fazer o mesmo para o chapisco. Então posso vir aqui e também vincular. Posso fazer o mesmo com o emboço. Vincular. E o mesmo com o reboco. Agora que eu já tenho serviços vinculados ao quantitativo que eu cheguei através da regra, eu posso clicar no botão mostrar serviços já vinculados à regra. O sistema irá mostrar apenas os serviços que eu busquei e agora eu já posso atrelar esses serviços à estrutura de etapas e atividades do meu orçamento. Para isso, eu vou customizar minha tela. A parte de regras que eu já utilizei, eu vou suprimir ela nesse momento. Ela vai ficar ali do meu lado esquerdo minimizada e eu vou aumentar aqui a parte de orçamento e vou dizer que eu quero fixá-la aqui do meu lado direito. Aqui eu tenho uma estrutura de etapas e atividades, cujo eu posso agora ir percorrendo aqui as etapas e atividades e marcando onde eu quero vincular os serviços com aquele determinado quantitativo. Então, vou vincular esta alvenaria em alvenaria estrutural, marco ela, dou um vincular. Deseja realmente vincular? Sim. Da mesma maneira, eu posso fazer o mesmo para o chapisco. No caso, seria uma parede externa. Então, vou marcar o chapisco e vou pedir para vincular. Sim. O mesmo para o emboço. Vou marcar o emboço. Deseja vincular? Sim. E o mesmo para o reboco.
Vou marcar o reboco. Deseja vincular? Sim. O sistema aqui permitiria múltiplas seleções, tá? Eu posso usar o Ctrl, marcar onde eu quero incluir e vincular os serviços na estrutura. Aqui na parte de orçamento, o sistema já vai me mostrando uma prévia do orçamento com o total e com toda a estrutura aqui, mostrando o código, descrição, unidade, a classificação do item, a quantidade, o preço e o total. Irei demonstrar agora uma outra opção na criação das regras. Eu vou ocultar aqui a minha parte de orçamento e vou mostrar novamente a parte de regras. Vou adicionar regras. Aqui na fórmula, agora eu vou optar pela opção de contar. Eu vou dar um nome chamado de portas. Eu vou vir aqui adicionar um filtro. Vou colocar a categoria seja igual a porta. Eu vou aplicar e validar. Aqui o sistema vai apresentar todas as portas do meu projeto, chegando no 77, que é o número de registros filtrados. E aqui eu poderia vincular ao serviço de instalação da porta e vinculá-los ao orçamento, assim como eu fiz com a alvenaria. Agora vamos explorar outra funcionalidade do sistema. Aqui do lado direito, embaixo de orçamento, eu vou ter a opção 3D, onde será mostrada uma lista com os IFCs vinculados aos arquivos deste determinado projeto. Então, lá em arquivos ativos, eu usei aquele botão de vincular IFC 3D, vinculei um IFC para cada um dos 3 arquivos desse determinado projeto, e eles são apresentados aqui. Eu tenho um IFC do projeto de arquitetura, de estrutura e de instalações elétricas e hidráulicas. Eu já vim aqui, já marquei o de arquitetura e dei um abrir arquivo IFC selecionado. Ele já renderizou para mim aqui o projeto com todos os elementos construtivos deste determinado projeto. Agora eu vim aqui na parte de regras e criei uma regra nova da parede 18 e 19, onde eu filtrei 2 paredes de um determinado pavimento. Eu vou vir aqui na parte de 3D e eu quero agora visualizar no 3D os 2 elementos filtrados pela regra. Para isso eu vou usar esse botão aqui, ó, capturar elementos filtrados pela regra. Eu clico no botão e vou aguardar o sistema me apresentar as 2 paredes em questão nesse meu determinado projeto. Então eu verifico se eram essas as paredes mesmo que eu queria filtrar nessa determinada regra, valido se realmente for esta, dou continuidade no processo de vincular ao serviço e mandar esse serviço para o meu orçamento. Caso eu queira visualizar tudo, eu posso clicar no botão mostrar tudo. E agora chegamos na parte final da nossa apresentação. Uma vez que todo o fluxo foi feito, nós enviamos os dados do ArchiCAD para o Volar Interpretador BIM, criamos as regras, chegamos a um determinado quantitativo, vinculamos eles aos serviços, pegamos esses serviços com a quantidade atribuída e vinculamos ao nosso orçamento. A qualquer momento desse processo, eu posso vir aqui e clicar no publicar orçamento no Volar. Deseja realmente publicar? Sim. Orçamento publicado com sucesso. Eu posso abrir o meu Volare, visualizar o meu determinado orçamento. Esse orçamento vão estar lá com os itens que eu atrelei à estrutura, e a partir daqui eu vou poder contar com todas as funcionalidades e relatórios já consagrados, tanto do módulo de orçamento do Volare quanto do módulo de planejamento do Volare.
Espero que tenham gostado da palestra. Até a próxima. Um abraço.